Uma caminhada solitária após o rompimento de vínculo com qualquer pessoa narcisista. Não se trata de julgamento, não se trata de você estar olhando para a pessoa de forma negativa. Se trata de sobrevivência. Após você sair de uma relação narcisista, você passa por longos períodos de sofrimento, de dor, de percas. Então você imagina só que você tinha seu trabalho, você tinha sua casa e ninguém se sensibiliza quando você está perdendo suas coisas. Ninguém se interessa se você tem uma geladeira que tem alimentos, que você tenha um armário com alimentos, que você tenha suas contas pagas. Então você tem que tomar decisões que vão beneficiar você. Então você vai parecer uma pessoa egoísta. E sim, é um egoísmo saudável que você precisa de usar a seu favor. Ser egoísta é você também se amar. Porque não tem como você sair de uma relação que te trouxe muitos prejuízos e em seguida você já entrar em outra relação. Porque senão você vai repetir o mesmo padrão de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles podem sim ser nocivos para sua vida. Quando eu terminei as minhas relações, eu me dei um tempo, eu me dei um período para que eu ficasse sozinha, para que eu pudesse curar meu coração. Mas mesmo eu dando esse tempo para mim, eu ainda tinha feridas. Eu ainda estava machucada, eu ainda tinha muitas coisas dentro de mim para se olhar. E é nessa hora que a gente percebe o tanto e o tamanho dos padrões que ainda a gente carrega. Então, essas dores que você carrega dentro de você faz você ainda magnetizar pessoas narcisistas. Todos nós somos feitos com células, moléculas, átomos, e a gente também, que passa por esse processo de cura, tem essa questão interna para ser olhada. Porém, se eu já tomei uma decisão, né, não escolho ser uma pessoa narcisista, escolho ser uma pessoa diferente, ter um rumo diferente. A minha família teve esse problema, né? Eu vim com essa construção egóica da parte paterna, da parte materna. Porém, eu escolhi quebrar o padrão. Eu escolhi não honrar a minha família com o narcisismo. E sim, é um sofrimento muito grande. Porque uma vez que eu fui feita do narcisismo, como que você vai sair do narcisista? É uma decisão interna, ela começa dentro de você. E, gente, de verdade, se você não tiver essa decisão interna dentro de você, ninguém nunca vai poder decidir por você coisas que são saudáveis para você. Então, romper os vínculos com amigos, familiares, ficar sozinho um tempo, se apreciar, ficar com você, se curar, isso é um apreço, sabe? Isso é saudável. É muito pesado no nosso campo ficar com pessoas que elas são egoístas, que elas olham apenas por si próprio, que elas não têm compaixão, que elas não têm amor ao próximo, não têm respeito à história do outro. A gente nunca vai conseguir mudar o outro, mas a gente consegue mudar a gente mesmo, a nossa própria história. Então, esse vídeo é para motivar você, assim, a colocar um ponto final, a colocar um basta, a fazer divórcios energéticos, a buscar ajuda, a buscar os terapeutas, porque não é brincadeira o que acontece. Quando a gente sai do vínculo com essas relações, eles devastam a nossa alma. Eles machucam a gente sabendo que estão machucando. Eles fazem as maldades sabendo que estão fazendo as maldades, não é algo inconsciente. E se você não tiver dentro de você isso estruturado, ninguém vai ter por você. Ninguém vai ter compaixão por você. Então, quando eu tomei as decisões, eu falei assim, eu não retorno
para nenhum tipo de relação assim. Eu posso sim me relacionar com uma pessoa que passou pelo transtorno narcisista, mas que também teve as mesmas escolhas que eu. Não escolham pessoas que não têm esse tipo de escolha. Porque, gente, o processo de cura do narcisismo, ele é difícil, ele não é fácil, porque é você desconstruir o seu ego. É desconstruir aquilo que você acredita que é verdade para você e que não é. É uma farsa. E todo narcisista, ele sabe que ele é uma farsa. Ele sabe que no fundo, o que ele vibra no mundo não é uma grande verdade. Então, se você não tomar a decisão, ele vai engolir você vivo. Ele não vai ter compaixão, ele não vai ter dó. E você vai continuar magnetizando homens e mulheres assim. Então, fica o tempo que você precisa ficar sozinho. Não tenha medo de ficar sozinho. E também, quando você decide, você tem Deus a seu favor. Você tem o Criador ao seu favor. Eu era um imã de narcisista. Todas as minhas relações que eu atraí eram pessoas narcisistas. E nenhum deles tinham compaixão. Nenhum deles estavam interessados se eu tinha comida, se eu precisava de ajuda. Então, isso para mim é algo fundamental numa relação. A empatia, né? O respeito, o amor ao próximo. Uma pessoa que não tem empatia ou finge a empatia, ela não serve. Porque ela não está preocupada com você. Ela está só preocupada com o bem-estar dela, com aquilo que ela veio ser. E a grande realidade é que nós viemos aqui e precisamos de ganhar a consciência que somos um. E que dependemos sim uns dos outros. Dependemos sim da gente se unir para poder expandir a consciência do planeta, da gente realizar uma boa atividade profissional, da gente amadurecer em conjunto. Mas o narcisista, ele não pensa dessa forma. Por isso que você tem que abandonar sim as relações. Você tem que tratar a sua vida com seriedade, com respeito. Porque imagina Deus dentro de você querendo atuar e a sua vida inteira travada. Você sem cliente, você sem dinheiro, você sem comida. E ninguém se importa com você. A sua família tá cagando pra você. E isso que você precisa aprender dentro de você, amadurecer, a soltar de verdade. Cara, eu vou soltar. Porque, gente, quando a gente entra no flow do universo, as coisas que são para ser nossas, elas vão vir com leveza. Não existe forçação. Se tá forçado, se tá doendo, tá tendo sofrimento, tá tendo guerra, tem alguma coisa que o universo tá falando com você. Respeita a sua intuição. Respeita a sua alma. Sabe aquele sentimento aqui dentro? Sabe aquela coisinha que fecha dentro de você? Seu coração fecha. Você tá percebendo que seu coração tá fechando? Não é. É essa vozinha que você tem que ouvir. E, cara, isso não é coisa da minha cabeça. Isso não é um julgamento seu. Deus está falando com você que tem alguma coisa errada. Respeita essa voz. Esse vídeo hoje, que eu decidi gravar, sabe? Ele veio gritando na minha alma, porque ele serve pra mim também, tá? Porque por muitos anos eu deixava as pessoas entrar na minha vida e assim, a minha criança interior, o meu lado interno, ele vê o lado belo das pessoas. Um lado que nem às vezes elas sabem, nem elas veem esse lado delas. Só que eu também tenho um lado interno meu, que ele é muito assim, sabe? Ele dá respostas pra mim. Eu falo pra vocês isso, gente, porque eu fiquei anos tendo uma pessoa do lado que essa pessoa não se manifestava.
ela não mandava mensagem. Vocês têm que tomar muito cuidado com as pessoas que cruzam o seu caminho. Porque a pessoa chegar até você, te bombardear de amor, sabe? Ela aparecer quando ela quer, ela fazer jogos com você. Você tem que perceber isso. E você não pode ser inocente. Na internet tá cheio de gente assim. A gente não tá aqui numa condição, sabe, de eu vou julgar, eu vou apontar. Não é isso. É sobre sobrevivência. Qualquer pessoa que não aceita rejeição, que não aceita ouvir não, essas pessoas, você tem que se afastar delas. Qualquer pessoa que você rejeitou, que você falou não para ela não aceita teu não, é um alerta. É um alerta de que você pode estar lidando com pessoas narcisistas. Porque, gente, pessoas ligadas na alma, no espírito, se você fala não para ela vai embora numa boa. Ela entende que você tá vivendo um momento desafiador. Uma pessoa ligada verdadeiramente com Deus, ela vai entender a sua história. Uma pessoa ligada com o Criador, ela vai inclusive te ajudar a te dar o próximo passo, sem forçar, de forma natural, sem que você tenha medo. Ela vai fazer você se sentir seguro, protegido. E qualquer coisa que não é isso, saia disso. Saia disso. Respeita o seu corpo. Porque o seu corpo, ele pode não ser bonito. Eu fiz uma live anterior falando sobre o corpo. O seu corpo pode não ser bonito. Só que você sabe o que é verdade pra você e o que não é. Não espera você viver de novo uma outra relação para acontecer pior com você. Porque uma pessoa narcisista, ela é assim. No comecinho, eles são amorosos, eles são gentis com você. Eles vão te tratar bem. Eles vão ser cavalheiros, educados. Eles vão fazer coisas legais no começo. Mas depois eles vão enjoar de você. E eles vão te maltratar, vão te jogar como se você fosse um lixo na lata de lixo. Eles não se importam. Eles não têm aquele sentimentinho de, eu vou ficar culpado por tratar essa pessoa mal, eu vou me sentir mal. Não, eles não têm isso, não existe esse diálogo interno com eles. Então você precisa de proteger sua energia, de proteger dentro do seu coração a sua verdade, porque se Deus está falando com você, né, já tem tanto tempo, cara, mais de 1 ano, 2 anos, a pessoa não muda o comportamento, ela sempre tem o mesmo comportamento, ela não tá interessada em mudar. Ela é quem ela é e ela não quer mudar. Ela tá confortável do jeito que ela tá. Porque uma pessoa, quando ela tá interessada em mudar, gente, ela vai bancar o preço da mudança. Eu fiz mais de 30 sessões de ayahuasca. Eu banquei o preço da minha mudança. Eu tive medo de tomar ayahuasca. Sabe por que eu tive medo? Porque eu tinha medo de morrer. Eu falava, nossa, se eu participar de um ritual desse, eu morrer, se acontecer alguma coisa. Mas sabe o que estava mais difícil para mim? Fingir que estava viva. Fingir que estava tudo bem quando não estava. Quando eu sabia que dentro de mim tinha um vazio muito grande. E depois que eu fiz os meus rituais com a ayahuasca me preencheu esse vazio, sabe? Eu fui preenchida de amor. Aí você fala assim, nossa, mas você trocou o seu vazio por ayahuasca? Talvez sim. Mas eu prefiro ter trocado o meu vazio por uma ayahuasca do que trocar o meu vazio por uma mentira, por uma enganação. Porque eu acho que é muito desafiador a gente estar do lado das pessoas, a gente entregar o nosso coração, a pessoa saber que você é uma pessoa honesta e ela não tomar atitude, ela te trair,
Ela pegar a sua confiança e jogar na lata do lixo. E você é uma pessoa digna de amor. No fundo, você sabe da sua verdade interna. Então, esse vídeo vai para você que tá aí pensando. Às vezes Deus te deu todos os alertas. Sai dessa relação, vai caminhar para sua vida, fica sozinha por um tempo. Só que você ficou com medo de ficar sozinha. Você não quis ficar sozinho. Você acha que ficar sozinho pode ser uma tortura. Você acha que tá velho demais para poder ficar sozinho. Mas às vezes ficar sozinho é um presente. Porque a solitude, gente, ela vem como um amadurecimento. E antes você só do que fingir que tá bem acompanhada. Antes você passar a sua vida anos sozinho, do que fingir estar do lado de alguém que gosta de você. E essa pessoa não gosta nem dela. Porque é uma pessoa que gosta dela com profundidade, ela respeita o outro. Ela respeita a história do outro. Ela jamais vai culpar você pelos problemas que foi ela que criou. Cada pessoa, gente, que tá aqui, sabe. Elas sabem o que pensou, o que desejou, o que intencionou, o que orou. Cada um que tá aqui encarnado agora. A gente tá debaixo do mesmo sol. O Criador deu esse solzão aqui, esse mundão de meu Deus para todo mundo. Aí uns escolheram, eu vou fazer um caminho, uma história incrível para mim. Eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser rico, eu vou contar uma história incrível. E tem pessoas que escolheram outras histórias. Tem gente que escolheu roubar, tem gente que escolheu matar. Cada um tem a sua história. Agora, se você sofreu na sua história, você sabe o que você viveu dentro do narcisismo com a sua família, você vai querer repetir isso. Você vai querer de novo construir uma família baseada no narcisismo, na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Não faça isso com você. Se você tiver que passar a vida inteira sozinha, sozinho, fique. Mas não minta pra você. Não se engane. Porque as pessoas, quando elas mudam, gente, elas mudam deixando você em paz. Essa é a primeira mudança. A primeira transformação. Ela deixa você em paz, ela solta você. Qualquer pessoa que te prenda, sabe, que te aprisiona, que faz de você um escravo da mente dela, que brinca com a sua energia, essa pessoa não te merece. Quando eu encerrei a minha página, eu sofri muito. Eu chorei demais, eu fiquei muito chateada, porque eu sabia que eu tinha construído algo ali, sabe, com o meu coração. E aí eu tive que soltar aquela página, mas eu fiquei com raiva, sabe? Porque eu falei, cara, é meu trabalho, sabe, é fruto do meu suor. Eu tenho que abandonar isso daqui, porque a outra pessoa não consegue enxergar o que ela estava fazendo comigo. Me perseguindo, sabe? Me criticando, fazendo comigo como se eu fosse um voodoo, um bonequinho, sabe? Me manipulando, falando coisas no meu ouvido que não eram minhas, ela sabia. Ela nunca teve coragem de me pedir desculpa. E confesso que eu fiquei por muito tempo esperando um pedido de desculpa, de perdão, nunca ouvi. Então, quando eu fui embora, gente, eu fui embora magoada, triste, e eu fui pro meu processo de cura. Porque agora eu tenho que deixar de estar magoada e triste com quem me magoou, com quem me ofendeu, com quem me machucou. E eu precisei passar pela cura. E doeu. Eu fiz o processo sozinha. Só que quando eu tomei também a minha decisão, eu falei, eu nunca mais vou permitir que alguém narcisista venha entrar na minha vida para fazer o que aconteceu comigo. Eu entendi a minha lição. Não permita você se auto-sabotar. Porque vai ter gente, ó, pra vir com ideinha pra você. Mas e a atitude?
E a atitude da pessoa no dia a dia, como que ela é? Como que é o comportamento dela? Quais são os sinais que ela dá pra você? Ela é uma pessoa que só pensa nela? Eu vou trazer uma lição aqui pra você nunca esquecer. Um homem que trata bem a mãe, que fala bem da mãe, um homem carinhoso, gentil, ele sempre vai tratar bem a mãe dele. Então ele sabe tratar as mulheres com gentileza, com amor. Um homem, quando ele esconde muito a história dele, quando um homem esconde as relações, quando um homem não fala da mãe, sabe? Começa a observar. Começa a observar, gente. A gente que passou por relações tóxicas e abusivas, a gente sabe como que foi o tratamento do pai, da mãe, como que foi essa convivência. Eu vou contar pra vocês aqui, eu e a minha mãe, a gente sempre foi muito amiga. A gente sempre foi muito amiga. Só que depois que eu expandi a minha consciência, que a minha energia mudou, a gente se separou, porque ficou incongruente a energia. Só que mesmo se separando, a minha mãe nunca foi minha inimiga. Eu sempre amei a minha mãe. E eu sempre respeitei a minha história. Só que fizeram coisas tão terríveis na minha vida, pra mim não me relacionar, pra mim não ir pra minha próxima fase de vida, me colocando contra a minha mãe, contra a minha família. Aconteceu isso comigo. Então não escolham estar com pessoas destrutivas. Pessoas que elas têm que provar que tá certa. Uma pessoa que não aceita ser rejeitada, ela nunca merece estar do lado de ninguém. Porque a rejeição é um processo que todo mundo vai viver. E a gente tem que aprender a aceitar a nossa rejeição de cabeça erguida. Tipo assim, cara, me rejeitaram, ok, tudo bem, a pessoa tem o direito de me rejeitar. Ela também tem a ferida da rejeição. Uma pessoa que não aceita a rejeição, essa pessoa a gente tem que tomar cuidado. Porque é essa dor que ela tem que tratar. É essa dor que ela tem que curar. Uma pessoa disposta a se curar, gente, ela vai se curar. E aí, no momento certo, ela vai entender por que você rejeitou, por que você foi embora. Não é pessoal, sabe? Existe algo por trás acontecendo. Quando eu tomei minha decisão de ir embora, não foi porque, olha, eu tô aqui me separando do ex-parceiro, deixa eu me separar aqui dele por pirraça. Não, não foi por isso. Porque eu estava compartilhando a minha história com pessoas que não tinha possibilidade de cura e estava sugando a minha energia, eu estava ficando desvitalizada. Eu terminava os meus trabalhos e me sentia totalmente, sabe, acabada. Em vez de eu ficar bem, disposta, porque eu tô fazendo aquilo que eu amo, porque eu gosto. Eu gosto, gente, de vir aqui gravar vídeos e contar minha história para as pessoas. Eu tenho prazer quando eu venho aqui falar com você. Eu não falo com dor, né? Você vê que não tem um sofrimento, eu não tô falando com dor, porque eu já curei isso dentro de mim. Não existe mais dor. Não por esse assunto. Existe dor com outras coisas, mas não por esse assunto. Então, assim, quando eu trago pra você essa consciência, é algo que eu vivi ali, sabe? Eu amo fazer meus vídeos, eu amo fazer isso aqui. Quando eu estava lá fazendo os meus vídeos, que eu ficava feliz, porque eu compartilhava, depois vinha alguém, comentava comigo, olha, Rê, você falou alguma coisa lá pra mim, tal, mexeu nisso. Eu sempre vinha com os comentários, as histórias das pessoas, porque eu fazia aquilo por amor, por missão. Quantas pessoas que eram narcisistas e veio falar comigo, olha, eu descobri que eu era narcisista. Até hoje eu tenho uma moça que ela conversa comigo e ela falou pra mim, eu falo pra você, eu era narcisista, só que eu também tenho a empatia. Então eu sinto que eu fui narcisista por criação.
e não por neurônio espelho, né? Ela enxerga. E ela falou pra mim, eu estou me transformando. E isso pra mim, gente, é cumprir minha missão. Porque a maioria das pessoas passam pelo narcisismo. É um processo que todo mundo vai passar. Mas a cura do transtorno de personalidade do narcisismo, ela é muito profunda. É a pessoa quando ela chega no ponto de aceitar. Eu aceito ser rejeitada. Eu aceito que eu perdi o jogo. E isso é a cura. É a pessoa que aceitou perder o jogo, a pessoa que aceitou ser rejeitada, porque ela tá amadurecendo e ela conseguiu soltar você. Qualquer pessoa que não te solta, que fica na sua energia, que te prende como se você fosse dela, propriedade dela, e ela não raciocina, ela não consegue parar para analisar o problema que ela tá gerando do outro lado. Porque isso é o grave, tá? Ela não consegue refletir que ela pode estar gerando realmente uma pessoa passar fome, não ter comida, não vir cliente. E uma pessoa que não se importa com isso, ela não é digna de estar com você. Ela não é digna de fazer parte da sua vida. Porque se não existe compaixão, empatia, respeito pela sua alma, essa pessoa não tem que estar com você. Qualquer pessoa que age de forma contrária a isso, gente, cuidado. Porque é uma pessoa que, além do transtorno, ela pode estar desenvolvendo psicopatia, perseguição. Uma pessoa que perdeu as estribeiras dela de si próprio. Nem ela sabe identificar mais ela. Eu confesso que eu tive medo, muito medo das pessoas que eu envolvi. Por não enxergar compaixão, misericórdia, sabe? Nada. E eu ficava questionando dentro de mim o que eu tava magnetizando. Me culpando, me colocando para baixo. E a minha alma só dando alerta, né? Sai daí. Sai. São pessoas que realmente às vezes não vão ter cura. E sim, isso pode estar ligado na sua família, tá? Eu fiz um vídeo aqui falando do meu irmão. Foi a última pessoa que eu descobri. A última pessoa que eu descobri que estava me perseguindo, que estava com olho mal para mim, que discutiu, que brigou, foi o meu irmão. E é pesado, tá, gente? A energia não é energia boa, não, é bem pesada. Então, se a gente não tem decisão, sabe, tipo, cortar todo mundo, você tem que cortar tudo. Sabe por quê? Pra você não ficar com desconfiança. Você corta e o que é pra ser seu, o que é pra ser leve, vai vir leve. Não vai vir pesado. Não vai te trazer medo, nem preocupação, nem insegurança. Uma pessoa que entende de verdade, ela vai saber chegar. Ela vai saber chegar. E se te tá trazendo desconforto, fechando seu coração, fazendo seu corpo ficar irritado, sabe, sentindo dor. Gente, ó, na mulher, ela sempre vai sentir dor no pé da barriga. Ela vai sentir uma dor no pé da barriga ali, no coração mesmo. Fecha o coração, o pé da barriga fica doendo. É um desconforto mesmo, você não consegue, o corpo, ele não consegue estar com alguém que não tá na mesma energia. A pessoa tá vibrando numa energia e você tá vibrando em outra. Ela tá tentando agredir o teu espaço, entendeu? Ela tenta invadir o seu espaço, isso machuca você. E você tem que respeitar. Porque se a pessoa não tá na mesma vibração que você, e ela tá tentando infringir uma lei universal, ela tá tentando ali, não combina com você. Então você tem que sim separar, saber separar. Essa pessoa não combina comigo agora. E estou deixando essa pessoa ir embora da minha vida. Não tenha medo, gente, de ficar sozinho. Porque uma pessoa madura de verdade, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa educada, com empatia, ela vai esperar um pouquinho a poeira se assentar
né? E na hora que se assentar, ela vai vir te procurar. Ela vai conversar com você, porque Deus, ele vai movimentar essa conversa dentro da pessoa e ela vai entender. Ela vai entender o seu processo de cura. Aprende a soltar. Solta de verdade, gente. Solta porque é muito mais leve. A gente merece essa leveza, a gente merece ouvir o Criador aqui dentro, deixar ele guiar. Deixa o Criador te guiar. Confia. Confia. Porque esse seu soltar vai libertar você, entendeu? E essa outra pessoa, ela também vai ser liberta. E se ela tiver que um dia voltar pra você, ela vai voltar pra você, mas vai ser leve e não pesado. E não com agressividade, não com pesos, com ataques de pânico, com crises, com desespero. Se tá pesado, solta. Tá pesado? Tá desconfortável? Solta. No momento certo, Deus vai colocar uma pessoa pra você. Pode ser essa pessoa curada ou outra pessoa pra você. Porque não aceite menos daquilo que você merece. Se você pagou o preço de cura, você pagou um preço para você ficar bem. Que cada um pague seu preço, gente. Tomar mais de 30 sessões de ayahuasca não é para qualquer um, porque realmente a ayahuasca, ela dá uma peia. Ela entra lá na profundidade. Se todo narcisista tomasse uma sessão de ayahuasca, entenderia do que eu tô falando, se curaria. Iria para dentro da profundidade da alma dele e reconheceria. A cura, ela vem com o entendimento, com a percepção e realmente olhando para aquela profundidade que nem todo mundo consegue mostrar. Apenas uma medicina, às vezes sagrada, vai poder mostrar para a pessoa. Algo sagrado. Então volte para o seu sagrado, volte para Deus, para o Criador. E deixa a vida acontecer, porque coisas boas podem acontecer sim. E isso são decisões. Ninguém vai decidir a sua vida por você, é você que vai decidir. A felicidade, ela sempre vem acompanhada de quem toma boas decisões. E acredite, esse vídeo não chegou para você à toa. Se você sente que esse vídeo ressoa com você, tem um link em algum lugar, você clica, você pode me chamar, tá? Eu trabalho com mesas quânticas, trabalho com as mentorias de feridas emocionais, então caso você tá passando por esse processo, precisa de ajuda, pode clicar no link e a gente conversa, a gente vê como pode te ajudar a seguir o seu próximo passo. Só não permita mais ser a raçãozinha de um cachorro, né? O brinquedinho de um bichinho. Não, você não é isso, é muito mais que isso. Se estão brincando com o seu coração, cuidado. Fica a dica para você.